Hoje eu quero falar de um tema muito importante que é sobre a igreja. Por que é que nós precisamos da igreja? Por que que eu preciso da igreja? Por que que você precisa da igreja? É cada vez mais comum as pessoas que dizem assim: eu creio em Deus, mas eu não vou para a igreja, não tenho religião. Eu acredito em Deus, mas não acredito em igreja nenhuma. Talvez até você tenha na sua casa muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus, que são tementes a Deus, mas não vêm para a igreja. E é até uma contradição tanta gente dizer que crê em Deus, mas não é isso que as nossas igrejas demonstram. Porque se todas as pessoas que dizem crer em Deus verdadeiramente viessem para a igreja, a gente não teria nem espaço para acomodar todo mundo. Olha que essa igreja aqui é uma igreja fenomenal, uma igreja ímpar, porque todas as missas de louvor, todas as nossas missas dominicais, não tem espaço para acomodar tanta gente. Mas se viesse para cá os 32 mil católicos que eu tenho só no meu território, a gente teria que construir um grande cenáculo para acomodar todo mundo, se viesse todos, né? E todo Almirante Tamandaré, 70 mil católicos mais ou menos nós temos. É muita gente. E por que será que não vem? Será se falta essa consciência de que nós precisamos? E será se precisamos mesmo, padre? Eu gostaria de te ajudar e ajudar as pessoas que depois vão estar acessando também essa pregação, porque às vezes até esses mecanismos de defesa quase que nos convencem, né? Porque às vezes as pessoas podem até dizer: mas você viu o que está acontecendo aí nessas igrejas? Por causa de um que às vezes erra, se generaliza, né? Se generaliza, acha que igreja é uma instituição meramente humana, onde cada um tem o seu interesse. Cuidado. Por que é que eu preciso da igreja? Eu gostaria de fazer a primeira afirmação. Nós precisamos da igreja porque nós precisamos de pastoreio. Eu preciso ser pastoreado, você precisa ser pastoreada. Até aquela irmãzinha com cara de Madre Teresa de Calcutá, que ela olha para você, ela olha até assim para cima, tão piedosa, ela não é nada se ela não tem a igreja. Sabe por quê, filho? Porque a igreja não foi instituída por um simples ser humano, por um homem qualquer. Eu estou falando aqui da igreja ao qual eu professo a fé, que você professa a fé, una, santa e católica. E olhe, enche a boca para dizer: a minha igreja foi fundada pelo próprio Jesus. Eu sei que você vai encontrar tanta gente que diz que não concorda com a igreja católica, vai falar mal da igreja, e vai dizer que o Papa é a besta do Apocalipse, que a igreja é isso, aquilo, vai se espernear. Agora pergunte para ele depois: quem que fundou a tua igreja? Ele vai dizer o nome. Se souber do contexto histórico, ele vai dizer o nome de quem fundou e que ano. Foi alguém que às vezes até saiu da igreja católica, que fundou a religião dele, a igreja dele. Agora você, católico apostólico romano, pode dizer: a minha igreja foi fundada por Jesus Cristo. E aí, se quiser abrir a Bíblia, citação, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 17. Jesus pergunta para os apóstolos: quem vocês dizem que eu sou? Uns disseram: olha, estão dizendo que você é um dos profetas. Outro que é Elias. E Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E Jesus diz: não foi a carne que te revelou isso, Pedro, mas foi o Espírito Santo. E eu te declaro: tu és Pedro. Pedro quer dizer pedra, né? Petros, pedra. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali nasceu a nossa igreja. Ali nasceu. E por isso que, se você for ver na lista dos papas, qual foi o primeiro papa da igreja? No contexto histórico nós sabemos, é Pedro. Mas tem gente que vai dizer: é claro que não. Imagine, Jesus não confiou a igreja a um homem. Jesus, na verdade, ele diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edifico a igreja. Eu vou dizer o que eu ouvi aqui, que a pedra não é Pedro, a pedra é a resposta que Pedro deu de que ele era o Cristo. Todos aqueles que afirmam que Jesus é o Cristo ressuscitado, é a igreja de Jesus Cristo. Vá contar para outro isso.
é conversa para boi dormir. Porque se você for ver, não só ele disse para Pedro, para um homem de carne e osso, mas Jesus depois vai dizer para o próprio Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Está lá em João 21:17, diz: Pedro, tu me amas? 3 vezes pergunta. Pedro fica até meio sem jeito, porque se agora, imagine se eu chamasse você aqui, você homem que está aí me ouvindo agora, imagine eu chamar você depois da missa e dizer: escuta, se puder ir na sacristia, quero conversar com você depois. Aí você vai na sacristia, eu pergunto: você me ama? Você vai dizer: ih, padre, sai fora, né? Porque naquela época também era meio estranho um homem dizer para outro: hein, diácono, se eu dissesse para você, você me ama? Isso aí ia contar para Valdete, com certeza, né? Mas para brincar um pouco, que Pedro também ficou sem jeito. Jesus pergunta 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes. É difícil falar para o outro: eu te amo, olhando no olho, né? Ainda mais de homem para homem, né? Pedro, tu me amas? Jesus quer ouvir essa palavra, porque Jesus sabia que o que estava confiando para ele não era pouca coisa, não. Jesus estava confiando à igreja. A igreja. Pedro, tu me amas? 3ª vez: Senhor, tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Mas esse negócio de apacentar, quem apacenta não é pastor? Porque a Bíblia diz que Jesus se intitula aqui o bom pastor. No capítulo 10 de São João, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quer dizer, se Jesus aqui se intitula o bom pastor, lá no capítulo 10, versículo 11, ele diz que dá a vida. Como que agora ele diz que Pedro é a igreja? Eu vou explicar. É porque, olha aqui, filho, Jesus, quando ele morre, ele sobe aos céus. No 3º dia ele ressuscitou. E Jesus acabou, foi embora. E aí? E aí não. Jesus deixou uma igreja para falar no nome dele. Ele confiou a igreja a pessoas concretas. Quando Pedro morreu, nós tivemos sucessores que vieram depois. Daqueles 12 apóstolos que Jesus confiou tantas missões, vieram outros. Jesus nos diz para os apóstolos assim: a quem vocês perdoar os pecados serão perdoados. Veja na Bíblia, está lá no capítulo 20 de São João, a partir do versículo 19, diz assim: Jesus sopra sobre eles, né? Aquele sopro é o sopro do Espírito Santo, e diz: a quem vocês perdoar os pecados serão perdoados, assim como o Pai me enviou, agora eu vos envio. Olha aqui para mim, filho, você precisa de gente de carne e osso, que fale em nome de Jesus para te orientar, porque senão você vai ficar perdido. Tem gente literalmente perdido aí, perdido. O Papa João Paulo II diz assim, que um cristão fora da igreja é como uma brasa fora do brasido. Ele vai se apagando, se apagando, se apagando, até morrer. É triste quando você vê uma pessoa fora da igreja. É triste quando você vê uma pessoa dizendo: eu participava tanto tempo atrás. Tem gente que vem conversar com a gente, ela expressa, parece um carvão apagado mesmo. Tem até uma historinha que diz que um fiel se afastou da igreja e o padre foi até a casa dele para tentar resgatar. Eu já fui na casa de quantos? E quando o padre chega, o padre bate na porta, e ele, quando vê que é o padre, ele fica até meio assim, e não diz nada, apenas faz assim para o padre entrar. O padre entra, senta no sofá, e ele, borrado que estava, tinha brigado com todo mundo dentro da igreja. Ele ficou assim, cabeça baixa, e tinha uma lareira. Estava muito frio, tinha uma lareira e várias brasas acesas. A brasa quando está bem acesa, ela fica até bonita, né? Vermelhinha. E o padre não disse nada. O padre apenas levantou, foi lá naquela lareira, pegou uma das brasas vermelhas e colocou de lado, tirou do meio das outras e voltou a sentar. E ele ficou olhando para aquelas brasas junto com o padre. Ele viu que aquela brasa foi apagando, foi apagando, foi apagando, e ficou preta. E o padre então levantou e foi embora. Quando foi na outra missa, ele estava lá. E o padre foi cumprimentar. Que bom que você veio. Ele disse: obrigado, padre, pelo sermão que você me deu lá em casa. Eu entendi tudo. Eu era como aquela brasa, padre. Saí da igreja, saí do meio dos outros e fui apagando. Cuidado, filho. Eu não sei da tua vida, mas eu digo assim: a igreja, quando a gente começa na igreja, dá a impressão que a igreja é um pedaço do céu.
A gente às vezes entra fantasiando tudo. Tem gente que acha que padre nem erra. Tem gente que acha que, meu Deus do céu. Uma vez fui almoçar na casa de uma mulher, e aí começou a me dar um desarranjo. Eu disse: aonde fica o banheiro, por favor? Ela disse: o quê? Eu disse: não, eu estou pedindo banheiro. Ele disse: ai, desculpe, a gente até esquece que padre também faz essas coisas. Eu acho que ela pensou que era assunto aos céus, né? Gente, tem gente que foge da casinha. Nós somos humanos. Ei, se vocês soubessem, toda vez que eu vou lá para Santa Catarina, para casa dos meus parentes, eu passo ali pelo mosteiro. Os monges, eu acho que estão até com cãibra na orelha, tanto eu vi meus pecados. Gosto de confessar lá. A gente precisa. Às vezes a gente tem raiva, às vezes a gente não concorda, às vezes você está irritado, às vezes tem vontade de chutar o balde. A gente precisa de confessar também. Mas sabe o que eu fico feliz, filho? Hein, filha? Porque um certo dia Jesus conferiu a mim, pela sucessão apostólica. Nossa igreja é chamada de apostólica porque ela dá continuidade àquela missão que Jesus deu a Pedro e aos apóstolos. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio agora. Um dia essas mãos aqui foram meladas de óleo, e esse óleo me deu o poder de abençoar, me deu o poder de perdoar pecados, me deu o poder de consagrar o pão e o vinho. Em nome de Jesus eu posso expulsar demônios, porque eu sou padre. Eu não estou me gavando não, mas isso daqui é uma questão de fé. Uma certa vez, recém-ordenado padre, fui celebrar em Mandirituba, e no final da Santa Missa eu estava estendendo minhas mãos, orando pelo povo, que o padre lá pediu. Padre, você pode rezar pelo povo aqui? Eu disse: mas eu tenho outra missa já em seguida. Ele disse: agora eu já falei que você vai rezar. Pense numa fila para vir, para o padre impor as mãos. O povo tem tanta fé na oração com o toque das mãos, né? Aquele povo vindo, e eu estava com pressa. Na verdade eu nem rezava, eu quase tirava a turma da fila para poder celebrar outra. Mas uma pessoa me chamou a atenção, porque quando veio o rapaz, e lá era interior, todo mundo muito tímido, parece que a minha mão esquentou, como se eu colocasse as minhas mãos assim perto de uma vela. Esquentou, e quando esquentou a minha mão, eu senti muito forte. Olhe para a mão desse rapaz, olhe para a mão dele. Eu pensei que aquilo era impressão minha, o rapaz já estava indo embora, e alguma coisa me disse: olhe para a mão dele. Foi tão forte aquilo que eu não sei explicar, porque não era uma voz, era só um desejo que eu tinha que olhar. E eu fui atrás dele e disse: jovem, vem aqui um pouquinho, você tem algum problema nas suas mãos? E ali ele já começou a chorar. Me mostrou as mãos. Na verdade ele não tinha a palma das mãos, ele não tinha a pele das mãos. Ele só disse assim: os médicos falaram que é um câncer de pele. Eu disse: jovem, era câncer, você está curado. Você está curado. Eu queria que vocês vissem, quando eu voltei naquela comunidade para celebrar um mês depois, a família inteira me agradecendo. Eu disse: não me agradeça, é Deus que está agindo através de mim. Mas eu chorei igual criança. Quando eu fui para outra missa, eu olhava para minhas próprias mãos e eu dizia para mim mesmo: meu Deus, eu sou um padre. Demora para cair a ficha. Sabe, filho, tem gente que está lá assistindo a missa só pela TV. Tem gente, talvez na sua casa, que diz que crê em Deus, mas faz muito tempo que ele não vem, e só vai entrar na igreja se ele for convidado para ser padrinho de casamento de algum batizado, ou o miserável vai ter que entrar quando morrer, porque daí entra com o caixão. Ele está perdendo tudo isso. Ele está perdendo todas essas bênçãos. Se você soubesse a riqueza espiritual que você está recebendo nesse momento, estando sentado nesse banco agora, a tua vida pode estar sendo mudada da água para o vinho. Tem gente que já está sentindo paz interior, tem gente que está sentindo vontade de lutar, tem gente que está sentindo desejo de vencer. Eu vou dizer para você que está dentro da igreja, você vai ver gente com muito menos do que você está passando, morrendo de depressão. Com muito menos, viu, do que você passa, porque eu sei que você não passa pouca coisa. Tribulação todo mundo tem. Mas você já foi, por exemplo, num velório de uma pessoa que é de fora da igreja? Você já viu uma pessoa fora da igreja perdendo alguma coisa? Você já viu uma pessoa fora da igreja quando ela tem um rompimento de um vínculo?
as pessoas se desesperam, muitos até cometem suicídio, né? Porque elas não têm essa força que nós recebemos aqui. Sabe, gente, sucessão apostólica, nós precisamos da igreja porque nós precisamos de alguém para nos orientar, alguém para nos abençoar. Eu já estou aqui no segundo ponto, que diz assim: nós precisamos da igreja porque é na igreja que nós edificamos a nossa fé. Olha o que diz a palavra assim. A palavra de Deus diz assim em 1 Coríntios: a igreja de Cristo é como um corpo. Como um corpo. Nenhum membro sobrevive fora dele. Uma pessoa que é transplantada, né? Que precisa, por exemplo, retirar o coração, tem que sair correndo, porque aquele coração vai parar. Se não transplantar rápido, para. Não tem membro. Você já viu? Se alguém já perdeu uma parte do corpo aí, hein? Não adianta querer guardar num vidrinho lá, arrancou um pedacinho do dedo, vai guardar de lembrança. Vai feder, filho. Vai apodrecer. Fora do corpo nada vive. E aqui a palavra está dizendo que Jesus, em 1 Coríntios, ali a partir do versículo 12, diz assim: que cada um de nós, pelo batismo, somos como membros de um corpo. Membros. Olha quantos membros eu tenho aqui no corpo. Cada membro tem a sua função. E os membros não sobrevivem fora do corpo. Não dá para viver fora do corpo. E eu estou falando de uma instituição divina. Se você não concorda com a igreja, você não concorda com aquilo que Jesus deixou. Se você diz que você não precisa da igreja, não precisa de pastoreio, você está negando a estrutura que Jesus deixou. Ele disse que iria ser assim. Ele vai falar com você através da igreja, Ele vai agir na tua vida através da igreja, e Ele está dizendo: fora da igreja você vai morrer, fora da igreja você não vai aguentar viver as tribulações que te esperam. Como diz Efésios no capítulo 6, o dia mau vai chegar, viu? Se está tudo bem com você, se prepare, porque vem bomba por aí. Quem não está passando por crise, um dia vai passar. Um dia a gente vai ter que enterrar alguém. Um dia a gente vai perder alguma coisa. E como que você vai enfrentar a vida, filho? Sem ser edificado nessa igreja? Porque quem vem participar de uma missa como essa, sai transformado, sim ou não? Sai daqui, é todo cheio do Espírito Santo. Eu já vi coisa tão bonita aqui. Pessoas que às vezes estão para pegar um resultado de um exame. Uma filha vinha dizer para mim uma vez: padre, por favor, reze por mim, padre, põe a mão aqui. Eu falei: não, filha, eu não posso. Ai, padre, tem um carocinho aqui. E já começou a chorar. O médico disse para mim no Erasto Guerra que ele vai ser câncer, padre, com certeza. Eu falei: calma, filha, participe da minha missa hoje à noite. Está acontecendo milagres. Acontecendo milagres. Ela participou daquela missa, o Santíssimo passou. Gente, foi uma bênção. E eu já percebi no final da missa a confiança daquela filha. Quando ela veio agradecer pela missa, ela disse: padre, do céu, que missa maravilhosa. Eu disse: olha, eu vou estar rezando. Ela disse: ah, padre, não vai ser nada mesmo. Deve ser só um carocinho, alguma coisa. Nossa, ela só falava da missa. Parece que Deus deu tanta força para ela que é quase que Jesus disse para ela: filha, não vai ser nada. E depois não era mesmo, porque quando eu encontrei com ela depois, eu perguntei o que era. Ela falou: padre, era só uma bolinha de gordura. Na época eu pesava 110 quilos. Eu falei: filha, eu sou uma bola inteira de gordura, não estou triste. É só uma bolinha de gordura, padre. É Jesus, filha. A nossa força é redobrada. Você já viu gente que a casa está caindo? Você já viu gente que está passando por... Olha, gente, é urucubaca quase que está acontecendo. E você pergunta como que vai, a pessoa dá um sorriso e diz: melhor estraga. Você já viu disso ou não? São pessoas que estão dentro da igreja. Aquela força não vem de outro lugar a não ser do alto. Aquela força não vem de outro lugar a não ser de Deus. Quem crê nisso, diga comigo: graças a Deus. Graças a Deus. Sabe, gente, a palavra de Deus, ela nos conta que cada membro do corpo, ele é importante assim como todos os membros. Porque tem gente que se acha tão pequenininho, porque você não prega a palavra, você não faz uma leitura na missa, você só vem e participa da missa. Você talvez, se a gente vai comparar num corpo, porque São Paulo faz uma comparação fantástica da igreja sendo um corpo e Jesus sendo a cabeça, o Cristo a cabeça. Mas talvez você se ache tão inferior. Você olha pessoas que você diz: essas pessoas são agradáveis aos olhos de Deus. Eu não faço nada.
todos os membros do corpo são importantes, todos. Porque se você tirar a ponta do teu dedinho, você já vai perceber que o corpo inteiro fica deficiente. É ou não é assim? A nossa igreja, nós não podemos dizer que ela é perfeita. Ela é santa, mas ela é pecadora. E um dos pecados da igreja é não ter todo mundo aqui dentro. Eu tenho certeza que um dos desejos que você sempre teve, sem te conhecer, eu digo, é trazer a família inteira para a igreja. E se você não tem esse desejo de trazer a família inteira para a igreja, me desculpe, mas você é um egoísta. Você é um egoísta, porque eu sempre sonhei em trazer a família inteira para a igreja. Agora, filho, se valorize como membro do corpo de Cristo. Eu já contei essa história aqui, mas quem já ouviu, por favor, no final, riam, tá? Riam que a piada é engraçada. Eu acho que dá até para começar de trás para frente. Vocês podiam rir primeiro, depois eu conto. Isso, obrigado. Para dizer que, uma certa vez, disse que os membros do corpo começaram a brigar. Já que eu estou falando que a igreja é como o corpo, disse que o cérebro disse para o coração: eu sou mais importante do que todo mundo aqui, dos membros. Sou eu que mando informação para o corpo. O coração disse que não gostou, falou: você está doido? Que adianta você ficar mandando informação? Sou eu que fico jogando sangue para as veias 24 horas por dia, eu fico bombando aqui. Aí disse que as pernas lá embaixo falaram: que conversa é essa aí em cima? Adianta um mandar mensagem, o outro ficar bombando, eu que fico levando esse peso para cima e para baixo, sou eu que sou mais importante. Todo mundo começou a brigar. Gente, no auge da discussão, aquela parte mais encardida, aquela parte fedida do corpo, ele fica escondido nas entranhas. Ele disse: eu sou mais importante. Quando ele falou, fedeu, né? O que é isso? Olha quem que está falando que é importante aqui. Diz que todo mundo riu como vocês. E diz que ele ficou bravo, gente. Mas pense no troço bravo. Diz que ele falou: já que vocês acham que eu não sou importante, pois a partir de agora eu não funciono mais. Diz que parou. Gente, deu 3 dias, o cérebro começou a ficar febril. O coração disse que fazia esforço para jogar sangue para as veias. O corpo não estava, as pernas não aguentavam parar em pé. Tudo por causa dele que parou. Aí fizeram uma reunião de última hora. Vamos fazer uma reunião aqui, porque já tentamos conversar com ele. Ele falou para mim também, as pernas falou. Ele falou que lá não sai mais nada. Até que resolveram deixar ele ser chefe e dizer que ele era o mais importante. Aí ele deixou sair tudo. Quer dizer, moral da história: todos nós somos importantes porque somos membros do corpo de Cristo. Somos membros. Você tem uma importância fundamental, filho, porque lá na tua casa eu não posso ir todo dia para falar de Deus lá. Quem está lá é você. Lá onde você trabalha, talvez você vê pessoas até de outras denominações religiosas que falam de Deus, hein? Dão glória a Deus, aleluia, toda aquela coisa, né? E você? Você fala de Deus, você tenta convencer as pessoas de que é importante. Você precisa fazer isso, filho. Trazer as pessoas para a igreja. Trazer. Eu, quando vejo alguém da minha família aqui na igreja, quando eu prego um retiro para a família, como eu tenho feito todos os anos, a minha alegria é grande. Porque, como eu já disse muitas vezes aqui, quando eu chegar no céu, eu não vou sonhar que vou encontrar todos vocês lá. Mas se eu encontrar a minha família, eu já vou dizer: valeu a pena ser padre. Olha a minha família aqui. Agora, adianta a gente encontrar só a família dos outros lá? Porque talvez você trata muito bem a família dos outros, mas a tua você não trata. Você não fala de Deus na tua casa. Fala de Deus só para os outros. Vamos começar pela nossa família? A nossa fé é edificada dentro da igreja. 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso exorto-vos, edifiquem-se uns aos outros. Edifiquem-se. Terceiro motivo: por que é que nós precisamos da igreja? Porque a ovelha sem pastor, o lobo come. Repito: a ovelha sem pastor, o lobo come. Diz a palavra em João 10: eu sou o bom pastor. O mercenário, ele não cuida das ovelhas, ele as dispersa e o lobo vem e as ataca. Sabe, gente, que no diário de Santa Faustina, ela diz assim, que o diabo fica sempre procurando uma alma perdida para habitar.
Sabe o que é uma alma perdida? É uma alma que está longe do rebanho da igreja. Porque Satanás pode até ter influência sobre a tua vida, sobre a minha. Ele influencia a vida de todo mundo, ninguém escapa dele. Agora eu quero ver ele se apossar da igreja. Eu quero ver Satanás aguentar uma unção de Deus, por exemplo. Eu quero ver Satanás aguentar permanecer na tua vida. Você vir, ouvir a palavra de Deus, abrir as tuas mãos, comungar o corpo de Cristo. Eu quero ver Satanás aguentar no lombo uma água abençoada. É isso que eu quero ver. Olha o poder da igreja aí. Vocês sabiam que qualquer animal, presta atenção no que eu vou dizer que é importante, qualquer animal, ele só é atacado quando ele está longe do rebanho? Quem gosta aí desses documentários de animais, sabe disso. Você vê uma manada inteira, aí chega o leão, o rei da selva. Enquanto eles estão juntos, nem o leão que é rei da selva se mete a besta de entrar lá no meio. Ele sabe que ele vai levar até no zóio. Agora, quando um se dispersa do rebanho, é aquele que é atacado. Quem já viu isso, diga amém. Satanás age do mesmo jeito. Saiu fora do rebanho, é presa fácil. É presa fácil. Ele vai te engolir, filho. Saiu fora do rebanho, pode ter certeza, ele vai te detonar. Eu vejo às vezes dependentes químicos que passam pela fonte de misericórdia, estão dentro da igreja, estão perseverando. Estão dentro da igreja, nem o diabo pode. Não voltam para as drogas. Aí depois já não vem mais numa missa como essa, já fico sabendo que não participou do grupo de apoio. Tadinho. Eu já fico pensando, é só uma questão de tempo. Satanás já está atrás dele. E depois toca o telefone, quando não é para avisar que morreu nas drogas, é para dizer que quer voltar para a comunidade. Não sai da igreja não, filho. Não sai da igreja não, você sabe da tua fraqueza. Junte-se a nós. Junte-se a nós. Nós precisamos da igreja, porque uma ovelha sem pastor, o lobo vem e come. Nós precisamos dos sacramentais, precisamos dos sacramentos da igreja. Todos os sacramentos da igreja foram instituídos por Jesus. O batismo, Jesus diz, Mateus 28:19, e de batizar. E a Eucaristia, Mateus 26, ergue o pão e o cálice, diz, isso é meu corpo, é meu sangue. O crisma, Atos 8:15, Pedro e João impõem as mãos sobre aqueles que já foram batizados. Penitência, João 20:21, a quem perdoar será perdoado. Olha a unção, Tiago 5:12, está alguém enfermo, chama o sacerdote que unja com óleo. Tem gente que está morrendo lá, e não teve um ainda para chamar um padre para dar unção dos enfermos. E depois que morre, o padre não vai no velório, não vai o diácono. Sabe por quê? Porque não teve um para chamar a igreja lá. Que triste isso, né, gente? Matrimônio, quanta gente que vai só morar juntos, não vem casar na igreja, chamam isso de casamento. Chamam de casamento. A ordem, né? Aqueles que são padres, aqueles que são religiosos, que assumem essa vida de fé. Mateus 10, o Senhor dá uma lista dos apóstolos. E por fim, por que eu preciso da igreja? Para aprender a viver em comunhão. São Paulo diz assim que se nós não conseguimos amar, nós devemos pelo menos suportar uns aos outros. Eu vou dizer uma coisa para você: se não fosse a igreja, eu tenho a certeza que você não seria tolerante como você está sendo. Eu estou dizendo para quem já está na igreja. Eu vou confessar uma coisa para vocês: tem muita gente na igreja que eu sirvo, que eu ministro como padre, tem muita gente que eu acho uma mala sem alça. Uma mala sem alça. Olha, aquela pessoa que quando você vê, você já pensa, meu Deus, e lá vem ele. Aí você sorri assim, Pai de Jesus, tomara que vai rápido embora. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo. Seria uma mentira, eu seria um hipócrita se eu dissesse que eu amo todo mundo. Tem gente que é mala sem alça, mas eu sei que eu tenho que suportar, tenho que tratar bem. Eu aprendi isso dentro da igreja. Tem gente que eu aprendi a transformar no amor. Gente, a amar aquelas pessoas que eu digo assim, é difícil, mas quando você começa a amar as pessoas que menos merecem, há uma transformação ali tão grande. Eu dizia ontem numa missa que celebrei aqui na Barreirinha de Santa Efigênia,
Uma mulher lá de Joinville que dizia para mim, no retiro que eu preguei, ela dizia: padre, o senhor falava tanto que a gente tinha que dizer eu te amo lá dentro da nossa casa. Padre, cheguei em casa, chamei o meu filho, eu ia dizer para ele que eu amava. Eu disse: filho, vem aqui que a mãe quer conversar com você. E ele já disse: ah, mãe, por favor, não vem. Meu filho estava armado, padre. Sabe por que ele estava armado? Porque quando eu chamava o meu filho era só para cobrar. Eu nunca chamei meu filho para dizer eu te amo. Eu disse: não, filho, não é isso. A mãe quer falar uma coisa boa para você. Ah, sei. Ela falou: padre, quando eu falei para ele que eu amava, ele ainda achou que tinha alguma coisa. Mas depois, padre, sabe, parecia aqueles gatinhos que queria carinho há muito tempo. Porque depois estava sentado no sofá, já veio ele, sentou. Fazia tempo que ele não fazia isso. Deitou ali com a cabeça no meu colo e disse: mãe, faça um carinho aqui. Faça um. Falou: padre, que transformação quando a gente diz eu te amo, essas coisas. Ela aprendeu isso dentro da igreja, no retiro de cura e libertação. Talvez está precisando de um retiro, filho, hein? Como o pessoal aqui do Paraguai, aquelas 24 horas, né? Transforma tantas vidas, né? Tem gente que entra com uma vontade de matar e sai com vontade de amar. É a igreja que nos faz isso. Foi Jesus que nos ensinou. Põe a mão no teu coração e diga assim comigo: obrigado pela tua igreja, Senhor. Obrigado pela tua igreja, Senhor. E diga de coração: se depender de mim, se depender de mim, eu vou trazer minha família inteira para cá. Eu vou trazer a minha família inteira. Me ajude a amar mais, Senhor. Me ajuda a amar mais. A colocar em prática o que eu estou aprendendo aqui dentro da igreja. A colocar em prática o que eu estou aprendendo aqui dentro da igreja.